Oi, aqui é o Rafael Rosa, criador dos treinamentos Desperte Sua Missão e Ultra Performance em Concurso. Seja bem-vindo ao Desafio 2018, uma série de conteúdos que vai te impulsionar, te dar as ferramentas e estratégias necessárias para fazer de 2018 o ano mais realizador da sua vida. O ano de fazer aquilo que você está adiando, de vencer os seus medos, de dar início à criação da vida dos seus sonhos. Os princípios e as ideias com as quais você terá contato nesses próximos conteúdos foram extraídos da vida de pessoas extraordinárias, como Arnold Schwarzenegger, Henry Ford, Steve Jobs e muitos outros. São princípios e estratégias simples, mas extremamente eficientes, para transformar a vida de quem se encontra insatisfeito com a própria vida pessoal e profissional, ou para quem sabe que tem potencial para realizar muito mais, a fim de criar uma vida muito mais produtiva e realizada. Mas antes, eu vou te contar um pouco da minha trajetória. Meu nome é Rafael Rosa, eu sou graduado e mestre em Direito pela Unesp, sou treinador, sou coach e hipnoterapeuta, e hoje o meu trabalho é ajudar pessoas a criarem um estilo de vida e uma carreira que os permita viver de uma forma muito mais autêntica, produtiva e orientada por um propósito. Sim, é possível. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Há não muito tempo eu era um cara cheio de sonhos. Queria ter uma vida incrível, fazendo o que eu gosto e ajudando, impactando a vida das pessoas. Mas com o tempo, a pressão da sociedade, o vestibular, eu fui tomando aquele caminho padrão de estudar algo que eu não gostava, trabalhar num emprego que não tinha muito a ver comigo, enfim, vivendo uma vida que não era a minha vida. E com o tempo, eu passei a me sentir preso numa rotina chata e sem sentido, que foi me tornando frustrado cada vez mais, pois havia uma grande incongruência entre o que eu desejava para mim e aquilo que eu vivia de fato. E, embora eu quisesse, eu simplesmente não sabia como sair daquela rotina. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: se você tivesse todas as suas necessidades supridas, de dinheiro, segurança e todas as outras, o que você faria da sua vida? Se você estiver muito longe disso, você precisa se posicionar hoje mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas voltando à minha história, houve um momento em que eu tomei consciência dessa realidade, dessa distância entre quem eu era e quem eu queria ser. E a partir de então eu passei a pesquisar intensamente, até que eu tive contato com os princípios e as estratégias que eu vou compartilhar com você a partir de agora. E a partir de então tudo começou a mudar. De lá para cá, eu fiz um mestrado pela Unesp. Eu fui terceiro colocado no concurso público com mais de 9.000 candidatos. Eu aprendi hipnose e PNL. Eu ajudei dezenas de pessoas a transformarem a própria realidade. Como é o caso do Thiago, que disse que começou o processo de coaching comigo em meio a sérias dificuldades financeiras e que hoje é uma nova pessoa, muito mais comprometida com a própria evolução e que está avançando a passos largos como aquela pessoa que ele quer se tornar. E é também o caso do Edson, que disse que após o nosso trabalho passou a enxergar o verdadeiro potencial que havia nele e tem se tornado muito mais realizado e muito mais comprometido. E tudo isso porque eu acredito que com as ferramentas e as estratégias certas, qualquer pessoa pode melhorar radicalmente a própria vida. E que nunca é tarde para você se tornar quem você sempre deveria ter sido. Então abra sua mente e ouse aplicar o que eu vou falar adiante. Você certamente se surpreenderá com os resultados e os avanços que você terá em um tempo muito rápido. Pronto? Então vamos lá. Eu sinceramente acredito que o sucesso deixa pistas. E que se você fizer o que as pessoas bem-sucedidas fazem de forma consistente, você também terá resultados excelentes. E se tem uma verdade que orienta a vida dessas pessoas fora da média, extraordinárias, e que você precisa internalizar, é o seguinte: é possível criar a vida dos seus sonhos. É lógico que eu não falo de uma vida idealizada, de desenho animado ou de filme, mas é possível você se aproximar muito mais daquela realidade que você almeja e ter uma vida muito mais cheia de propósito e realização do que você imagina ou do que talvez você coloque como limite. E além disso, essas pessoas acreditam e você precisa acreditar que cabe a você e somente a você tornar isso realidade. Ser extraordinário passa por entender que o seu comportamento e logo o resultado dele é fruto de uma decisão e não de fatores externos. Não é o governo, não é a crise, não é o seu chefe,
Cabe a você a responsabilidade pelas decisões que te levarão aos resultados que você almeja ou na direção oposta. Sempre há um espaço de decisão. O que te trouxe até aqui não te levará ao próximo nível. Isso é uma verdade que eu acredito piamente. Entenda, o primeiro passo para fazer de 2018, o ano mais realizador da sua vida, é assumir total responsabilidade por sua vida, seus resultados, suas escolhas. Isso pode ser resumido em uma frase simples e poderosa. Eu crio a minha vida. Diga comigo e internalize essa frase. Eu crio a minha vida. Mas sabe como é que a maioria das pessoas pensam, e talvez você venha pensando de forma consciente ou inconsciente? Na verdade, aqui isso roda no programa como se fosse inconsciente para a maioria das pessoas. É que na minha vida as coisas acontecem. Isso é o que eu chamo de comportamento de vítima. Quem vive assim não se responsabiliza pelos próprios resultados e escolhas, mas também não constrói nada relevante. Veja só como, por um lado, é confortável e a pessoa consegue ficar na zona de conforto, mas por outro, ela acaba se frustrando e se angustiando, porque ela nunca constrói, ela vê as pessoas crescerem, mas ela fica paralisada, sem resultados, sem avanço. É o caso de quem coloca a culpa toda no governo, nos pais, ou no parceiro, ou em tantas outras coisas. E o fato é que todos nós temos um lado vítima. Talvez seja na sua vida profissional, talvez nos seus relacionamentos, ou no seu cuidado com a saúde. O mais perigoso é que em 99% dos casos, nós não nos damos conta disso, até que se torne um grande problema para nós. Mas agora você está sendo provocado a fazer uma reflexão, uma autoanálise, e para perceber que a partir de agora você tem a chance e a oportunidade de mudar e de assumir uma outra postura. E com isso você vai ganhar muito mais controle sobre a sua realidade. E aí eu te pergunto, em que área da sua vida você tem simplesmente aceitado as coisas acontecerem? É na sua saúde? É na sua vida profissional? Nos seus relacionamentos? É nos seus estudos? E que tal começar agora mesmo a mudar essa realidade? Para dar início a essa transformação, eu tenho duas atividades simples para você fazer. E aproveito para te alertar o seguinte: a qualidade da sua transformação e do seu avanço vai depender do seu nível de empenho dentro das atividades propostas. E que deixar para depois, esse depois pode nunca chegar. Você pode passar mais um ano nessa situação que talvez não seja a que você gostaria de estar. Cuidado com as armadilhas da mente. Pode ser que nesse momento a sua mente traga vários pensamentos de que isso não funciona, que você vai esperar mais um pouco, que isso é uma enganação. Enfim, ela vai tentar te enganar de alguma forma. E é isso que tem te deixado na situação que você está, talvez abaixo das suas possibilidades, talvez muito frustrado. Então, durante os dias do desafio, cumpra tudo que for proposto e depois tire as suas conclusões. Combinado? Então, nosso primeiro desafio é o desafio de assumir a responsabilidade de forma radical ao longo desses dias de desafio. Então, quando eu falo nessa forma radical, eu digo o seguinte: durante esses dias de desafio, você vai se responsabilizar por tudo, ou seja, qualquer situação que surgir diante de você, você vai perguntar qual é o seu papel naquela situação, o que está ao seu alcance. Então você não vai perguntar o que o outro deveria ter feito, você não vai perguntar como as coisas deveriam ser, você vai buscar qual é o seu papel, a sua atribuição naquele contexto. E além disso, você não vai reclamar. Ao longo dos nossos 11 dias de desafio, você vai ser radical contra qualquer hábito de reclamação. E para isso eu te proponho o uso de um elástico, aquele popular elástico de dinheiro, no seu pulso. Eu até postei no meu stories ontem. Então, quando você reclamar, ou quando você culpar os outros por qualquer coisa, você vai puxar esse elástico e soltar no seu braço. Não é para fazer nada muito dolorido, mas apenas para ancorar isso, né, para trazer essa associação entre você reclamar e a dor, entre você não ter um resultado que você gostaria. Isso vai ancorar, vai te ajudar a estar atento a esse processo em que você vai se responsabilizar de forma radical. Combinado? Então esse é o nosso primeiro desafio. E o segundo desafio é o desafio de começar a vencer a procrastinação hoje ou agora mesmo. Então, você já pensou, você já chegou à conclusão de qual área da sua vida, qual ponto você tem deixado de lado, você tem sido desleixado ou agido como vítima. Então, o seu desafio é pensar que tarefa, o que você poderia fazer agora ou hoje mesmo, tem que ser hoje, e que traria muito avanço, que tornaria a sua vida muito mais fácil naquela área. É provável que essa tarefa seja algo que você já sabe, que você está adiando há muito tempo, algo que é importante, mas que não é urgente. Então, o seu papel é até o nosso próximo áudio, que vai vir na segunda-feira,
você cumprir essa tarefa e vencer esse hábito, vencer esse desafio da procrastinação. Você vai gerar impulso e a partir daí você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Então tá aí o nosso segundo desafio. E por fim, eu vou deixar aqui a nossa postagem do dia no Instagram, para que você compareça, que você vá lá e deixe esse comentário. Eu crio a minha vida, #D2018 Coach Rafael. Assim eu vou saber que você está engajado, que você está comigo nesse desafio, e que você não é um daqueles que vai ouvir e não vai fazer nada, ou pior ainda, né, que nem vai ouvir esse áudio ou esse vídeo aqui. Lembrando que o nosso próximo conteúdo vai ser enviado no dia 8, em que nós falaremos sobre clareza e como ter certeza de quais são os pontos-chave para você avançar e se tornar muito mais realizador em 2018. Então passe lá no Instagram, deixe a sua opinião sobre esse conteúdo, compartilhe lá a hashtag de 2018 Coach Rafael e vamos juntos construir esse ano extraordinário. Um grande abraço e até lá!